tão inocente aos olhos de quem não quer ver, mas um dos desenhos infantis que faz maior sucesso na atualidade também tem o seu lado maléfico, que se mostra em oculto. A Peppa Pig é diabólica? Essa pergunta não quer calar. Assista a este vídeo com atenção e tire suas conclusões. Muitos sites já falaram sobre isso, mas agora é a minha vez, pois quem já acompanha o nosso canal sabe que sou perito nestes assuntos obscuros. Vamos entender primeiro de onde veio esse desenho. Peppa Pig é uma série britânica de desenhos animados para crianças em idade pré-escolar, produzida por Astley Baker Davies. Os desenhos contam a história de Peppa, uma porquinha cor-de-rosa, que vive com seu irmão George e seus pais Papai Pig e Mamãe Pig em uma cidade fictícia. A série estreou em maio de 2004 e fez imenso sucesso, sendo distribuída pela InKids para diversos países e dublada em vários idiomas. No Brasil, é exibida desde 2011 no canal a cabo Discovery Kids, sendo uma das principais atrações do canal. Então você me pergunta, tio Uru, o que esse desenho tem de mal? Analise comigo. Vimos que Galinha Pintadinha, Dragon Ball e entre outros desenhos trazem em si suas mensagens satânicas, e como sabemos que os desenhos como a Disney trazem cenas, músicas e muitas simbologias de adoração ao mal, você acha que a Peppa Pig está fora desta lista vasta de desenhos produzidos com mensagens subliminares? Como diria meu sobrinho compadre Washington, sabe de nada inocente. Antes de mostrarmos as claras mensagens subliminares de satanismo em Peppa Pig, precisamos entender a seguinte questão: por que a Peppa Pig é uma porquinha e não outro bichinho? O porco representa geralmente as tendências obscuras do ser, a ignorância, a gula, a luxúria, o egoísmo, etc. Na mitologia grega, Circe era uma terrível deusa que transformava os homens em porcos. Em seu palácio de sua ilha no mar Mediterrâneo, Circe esperava por marinheiros perdidos para transformá-los em porcos e servi-los no jantar e também como oferenda a demônios. Zeus era um deus romano que tinha formato de porco. Esse deus, que na verdade é considerado um anjo caído, segundo a demonologia, era perverso e fazia crueldades até com quem o adorava. No cristianismo observamos a parábola das pérolas lançadas aos porcos, representando o desperdício de ensinar verdades espirituais a quem não teria capacidade de entendê-las. Para os kirguizes, simboliza a maldade, a sujeira e a perversidade. É considerado também um símbolo de voracidade, aquele que devora e engole tudo que tem pela frente. Na cultura oriental, existem demônios em forma de porcos. Vejamos alguns. O Gogó, a mais temível entidade da Indonésia. Segundo a crença, é um demônio em forma de um porco que devora as almas das pessoas, as deixando loucas ou em estado vegetativo. Este demônio está entre os 10 mais fortes e perversos segundo as religiões orientais. Pessoas fazem rituais, oferecendo grandes sacrifícios ao Gogó para que o demônio mate ou leve à ruína seus inimigos. Zubajie, o porco demônio. Este demônio é o deus da luxúria, da preguiça e avareza na cultura oriental. As pessoas que desejam ser ricas ou prósperas em seus negócios constroem altares para esta entidade e todos os dias a cultuam. Se você já leu a Bíblia Sagrada, você conhece a história dos porcos possuídos por demônios. Jesus expulsa uma legião de anjos do mal para dentro de uma manada de porcos e logo se jogam no abismo. Então seja modesto e veja que o animal porco é um ser sujo e amaldiçoado biblicamente, um ser corrigidos, que se assemelham a berros de uma legião de demônios enfurecidos. E sem falar que porco é sujo, gosta de lama, e não olha para o céu de forma alguma. Se por um desses animais com rosto para o céu ele fecha os olhos,
Eu sei que você gosta de bacon, lombinho, poruca e bisteca, mas a carne do porco é uma das mais perigosas para consumo humano, e todo mundo sabe disso. Muitas doenças fatais se escondem na carne suína, e como a carne de porco é perigosa para os seres humanos, Peppa Pig pode ser perigoso para o seu filho. Neste desenho encontramos inúmeras mensagens subliminares de bruxaria, maçonaria, satanismo e sobre os Illuminati. Esta animação infantil não deveria ser chamada de Peppa Pig, mas sim Peppa Pens. Observe que a cabeça destes personagens parecem com o órgão genital masculino. Nesta outra imagem eles estão sujos de creme de chantilly, porém com esse formato de cabeça fica parecendo outra coisa, ejaculação peniana. Isso gera uma mensagem subliminar de erotização nas crianças, e também faz referência ao deus grego Priapo. Priapo é o deus grego da fertilidade. Sua imagem é apresentada como um homem idoso, mostrando um grande órgão genital ereto. Quem estuda demonologia sabe que todo deus grego é a representação de um demônio em outras culturas. Na cultura judaica, Priapo é uma das diversas formas de Lúcifer. Priapo era adorado pelos caldeus, povo inimigo dos judeus na antiguidade. Vejamos as demais mensagens subliminares. Em um dos primeiros episódios da Peppa Pig, a família está em casa quando falta energia elétrica e tudo fica na escuridão. Quando a mãe acha uma lanterna, temos a primeira aparição do olho que tudo vê, o olho de Horus. Este olho é o principal símbolo do satanismo e dos Illuminati. É uma manifestação de louvor a Lúcifer. Veja novamente o olho Illuminati na cozinha da casa de Peppa. Você pode até dizer, é apenas a torneira, porém eu nunca vi uma torneira se parecer tanto com o olho, e ainda mais o olho do satanismo. Deve ser que na sua casa tenha tal torneira com olhos de demônios te observando. Agora observe esta imagem no desenho. Te darei 5 segundos para verificar se existe algo de estranho. Encontrou? Não? Parece muito inocente? Mas não é. Observe os rabinhos dos porcos. Todas as caudas formam o número 6. E em várias cenas encontramos sempre 3 porquinhos em uma fileira, formando o número 666, que segundo a Bíblia é o número do Anticristo. Podemos ver esta formação em vários episódios, sempre com Peppa, sua mãe e seu irmão. Eles estão o tempo todo alinhados dessa forma somente por serem uma família unida. Veja como isso se repete no desenho. Olhe bem para esta cena, não viu algo familiar? Observe o pandeiro e veja o que já mostramos antes. 666 entrelaçado no instrumento. Em muitos episódios você verá o número neste pandeiro. Veja a logomarca do desenho. Parece somente um título comum, mas não é. Ao inverter a imagem, veremos novamente o número 666. Surpreso? Eu sei que você não estava acreditando muito no início do vídeo e agora deve estar um pouco pasmo, mas ainda não terminamos, tem mais. Em outro episódio da Peppa Pig podemos ver o símbolo maçônico, pirâmide, na plaquinha do ponto de ônibus. E olha aí novamente os números 666 nas caudas dos personagens, como já citado anteriormente. Veja de novo a pirâmide nesta cena. Agora observe as mãos da personagem formando um chifre. Essa expressão corporal sempre é presente nos episódios. O chifre representa a adoração e reverência a Satã. Muitos acreditam que esse gesto na linguagem de sinais significa amor. Mas eu não contaria muito com isso se fosse vocês, pois o demônio pode se manifestar até como anjo de luz ou como uma mulher bonita e gostosa. Observe novamente a imagem, vamos invertê-la e veja o que encontramos. O símbolo maçônico representado pela pirâmide.
Veja com atenção e responda para si mesmo: seria isso uma coincidência? Ainda que você não acredite, os fatos não negam que tal desenho tem uma ligação bastante íntima com os Illuminati, com o satanismo. Se você fosse o demônio, o que você faria para entrar na casa das pessoas? Apareceria de rabo pontudo e chifres? Não, você faria uma estratégia para que todos pensem que você é uma coisa boa. Se seu filho ou seu irmão mais novo for possuído por um demônio, não diga que não avisamos. Warrens, depois de muitos pedidos, estou aqui falando sobre o casal mais fodástico do mundo na busca pelo sobrenatural, hein? Os Warrens, mais de 40 anos juntos, 10 mil casos investigados. Antes de falar dos Warrens, contar a história, falar sobre o Ed, como eles entraram nessa vida, a sociedade que eles fundaram, a Nesp, Museu do Oculto, casos mais famosos, a morte do Ed, mídia, tem bastante coisa para falar. Eu vou falar o seguinte, que todos os livros atrás de mim estão à venda na minha loja virtual, o endereço está aqui embaixo. Algum deles que tem relação com o vídeo de hoje, ó. São Cipriano! Como desenvolver a clarividência? A Lorraine é clarividente. Fotos do mundo paranormal, várias imagens aí reunidas nesse livro. A Chave de Salomão, falando sobre o famoso anel e como invocar os 72 demônios. Para finalizar rapidamente, como caçar fantasmas. Todos esses livros estão lá à venda, é só acessar o link aqui. Vamos começar logo então? Vamos, Matheus! Então vamos lá, o início. Edward Ed Warren Miney nasceu em 7 de setembro de 1926. E quando ele tinha 5 anos, ele se mudou com sua família, lógico, para uma casa assombrada. Ele morou nessa casa de 5 a 12 anos de idade. O pai dele falava: não existe nada, tudo tem uma explicação lógica, filho. E o Ed lá com o negocinho na mão, né, de medo. Ele conta que sempre por volta das 3 da madrugada ele escutava o guarda-roupa dele mexer assim. De repente saiu uma bola assim luminosa e dentro dela tinha o rosto de uma velha. E essa bola ficava andando pela casa aí. E ele tentava falar com o pai dele falou: não, tudo tem uma explicação, isso não existe. Na sua adolescência ele estava trabalhando no The Colonial Theatre, na cidade de Bridgeport, no estado americano de Connecticut. E ele viu chegar sempre toda quarta uma mocinha bonita com sua mãe. Essa mocinha bonita era Lorraine Rita Warren, que se tornaria sua futura mulher. E ele começou a puxar papo com essa moça, até que um dia ele perguntou: quer namorar comigo? E a Lorraine: sim! E quando o Ed fez 16 anos, ele se alistou na Marinha e partiu para exercícios militares no Atlântico Norte. Só que passaram 4 meses, ele voltou para ter 30 dias de licença porque o barco que ele estava afundou. Morreu quase todo mundo e ele sobreviveu. Aí, tirando esses 30 dias de folga, o que ele fez? Casou-se com a Lorraine. Então aos 16 anos eles já estavam casados. Passado esse período, ele foi para a Segunda Guerra Mundial, ficou lá durante todo o tempo. Quando a guerra acabou, ele voltou para casa. Teve uma filha com a Lorraine e se matriculou numa escola de artes. Só que o Ed falou: pô, eu pinto melhor que esses caras que estão me ensinando. Essas técnicas aqui deles não tá certa não. Vou sair dessa porcaria, vou pintar meus quadros e vou pôr na rua para vender. Aí Lorraine: você tem certeza que vai fazer? Tenho. Aí o Ed comprou um carro, pagou $15 no carro. O proprietário dividiu em 3 parcelas de $5, que era para ser paga toda semana. Naquela época, $5 era bastante dinheiro. 1 centavo se comprava um hambúrguer, 1 centavo um cachorro quente, imagina $5. Aí o Ed falou: vamos fazer o seguinte, Lorraine, vamos pegar meus quadros, que ele pintava quadros de casas. Ele adorava pintar esses quadros. E vamos expor na rua, vamos em outros estados, expor na rua e ver se vende. E ele começou a vender os quadros por 3, 4, até $5. Ele falou: nossa, eu estava vendendo meus quadros muito bem. E ele gostava do sobrenatural. Onde ele sabia que tinha uma casa natural, ele ia com a Lorraine para vender seus quadros. Aí ele e a Lorraine chegavam na casa assim, batia na porta: podemos investigar sua casa? Aí os proprietários olhavam 2 crianças lá: não, né? Aí o que ele fazia, esperto que ele é?
Ia na frente da casa, montava o cavalete, pintava a casa do cara e colocava um fantasma numa janela, alguma coisa. Aí entregava pra Lorraine. A Lorraine chegava ao proprietário: olha, eu e meu marido fizemos para você. Podemos agora entrar e ver a casa? E assim eles começaram as investigações deles, a visitar as casas. Viu que esperto? Então foi através da arte, a arte que abriu o caminho, os quadros do Ed. Em 1952, eles fundaram a New England Society for Physical Research, um grupo que investigava o paranormal. E aí eles entravam, viam os casos. O que acontece? O Ed, ele não tem dom nenhum, então ele entrava nas casas para documentar. E a Lorraine ainda não tinha desenvolvido a clarividência dela, não tinha se tornado uma médium de transe, ela ainda não tinha descoberto esses poderes, esse lado dela ainda. Então eles só investigavam, é que nem você vê os programas da TV lá, os caça-fantasmas. Eles entram lá, entravam nas casas, tiravam fotos, tanto é que eles têm milhares de fotos, o próprio Ed falou. Tirava as fotos e documentava, falando: nossa, aqui tem assombração. Aí eles falavam: ó, sua casa está assombrada e tchau. Aí em 1965, eles foram numa casa e eles descobriram o espírito de uma garotinha que sempre ficava chamando pela mãe, 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 dia e noite. Aí o Ed falou: puxa vida, a gente podia ajudar as pessoas, né? Em vez de vir só documentar. Ele é católico, mas ele foi atrás de várias religiões para saber o que eles faziam nesses casos. Muitos católicos diziam, muitos padres falavam: manda pro psiquiatra, outros não. E aí ele começou a estudar. Foi estudando diversos demônios em diversas religiões, até que ele se tornou um demonologista, um dos mais respeitados que já existiram em todo o nosso planeta. E assim eles começaram a ir nos locais, investigar, documentar, reunir provas e falar para os padres ou para outra religião, quem exorcizasse, para poder ir lá e ajudar a pessoa. Essa é a função dos Warren, da Sociedade de Pesquisa Psíquica na Inglaterra. E eles não cobram. Funciona até hoje. E o que eles cobram? As despesas. Eles estão lá em Connecticut. Aí você quer lá, por exemplo, o estado do Texas. Né? Para ir para lá custa dinheiro, né? Então você tem que pagar isso. Mas eles não cobram pelos casos investigados. A Nesp tem uma equipe muito grande. Hoje tem filiais em outros locais dos Estados Unidos. E é gente comum, enfermeiros, médicos, cientistas, que dedicam o seu tempo aí na casa das pessoas que estão sofrendo transtornos, investigar, documentar e levar uma solução, levar alguém lá para exorcizar. Com o surgimento, em 1952, da Sociedade de Pesquisas pelo Ed e a Lorraine criaram, eles resolveram criar também um museu, onde eles começaram a guardar todos os objetos amaldiçoados, essas coisas, dos lugares que eles investigavam. Chama o Museu do Ocultismo dos Warrens. E é o maior sucesso hoje em dia. Fica na cidade de Monroe, em Connecticut, e você pode entrar lá. Só que as vagas são muito limitadas agora. Tem que entrar no site, ver que dia que ela abriu para visitação, fazer a compra do ticket, que é Warren Logi, que eles chamam. E isso vai dar direito a jantar com a Lorraine, vai dar direito a visitar o museu e um passeio pelo cemitério. No museu estão alguns objetos bem sinistros, como um espelho usado em invocação. E deixa eu te falar, o museu fica na casa da Lorraine. Faz 40 anos já que eles moram naquela casa e o museu fica embaixo, no porão. Antes de você entrar no museu propriamente dito, você passa por um corredor onde tem umas imagens bem sinistras assim, e algumas pinturas do Ed, dos anos 60 e 70, quando ele pintava ainda, tá tudo lá. Aí tem uma porta falando Museu do Oculto. Aí a Lorraine fala: não toque em nada, que tudo é amaldiçoado. E ela não gosta de entrar lá, porque ela, como clarividente, ela sente tudo que está acontecendo. E ela explica alguns objetos, e como vocês já devem perceber, o objeto mais demoníaco, filha da mãe do lugar, é a boneca Annabelle, que fica numa caixa bem escrito assim: não toca. Se tocar, Inclusive o Ryan Burrow, ele que faz aí o Paranormal State, e sempre tá com a Lorraine, ele falou que ele entrou um dia no museu e a Annabelle fez assim pra ele. Tô fora, hein? A Lorraine canta um caso que a Annabelle foi um visitante lá e começou a caçoar da boneca. Falar que era tudo zoeira, tudo mentira. Na hora que o cara foi embora com a namorada de moto, ele bateu numa árvore e morreu. Ela fala que a boneca matou um cara, por isso que ela alerta.
E ela diz também que toda semana um padre vai lá benzer o local. Toda semana precisa ir lá. E se você tocar em algum dos objetos, é para avisar ela que ela precisa fazer alguma coisa lá para tirar alguma coisa que pode ter ficado em você. Lá tem ídolos satânicos, bonecas assombradas, né, livros, pedras de casas assombradas que eles visitaram, vestidos de noiva, manequim. É bem sinistro lá o local. As fotos estão rolando aqui atrás. Pessoa você entrar aí à noite e ver essas coisas aí, eu não ia ter coragem não, hein? Porque eu morro de vontade de lá conhecer esse museu. Hoje quem administra o museu e cuida é o seu genro, Tony Spera, que assumiu o lugar do Ed, que faleceu em 2006, infelizmente, aos 80 anos. A Lorraine atualmente tem 87 anos e ela não tem mais aquela vigorosidade, né? Então ela precisa da ajuda aí do Tony Spera. E o Ryan também ajuda ela, às vezes, aí, em algumas dessas sessões que ela abre ao público. E o Ed, ele sempre gostava de falar para os céticos, que os céticos falam, não existe nada disso, você não pode pôr um fantasma numa garrafinha e trazer pra gente estudar. Mas ele fala, mas eu tenho milhares de fotos, tô mostrando aqui, olha minha documentação, minhas fitas. Aí ele cita um caso muito emblemático que aconteceu em 1989. Em Hebron, no Connecticut, uma cidade do estado americano de Connecticut, uma mulher e seu filho foram expulsos de uma casa por fantasmas. Então o corretor de imóveis que arrendou a casa estava pedindo para esses dois que fugiram $2.000 de indenização por eles terem saído da casa. Aí esses dois entraram na justiça e chamaram os Warren, que tinha ido um pouco antes documentar tudo o que estava acontecendo. E eles foram na corte, mostraram as fotos para os juízes, as fitas, tudo, e o juiz falou, não, a casa é assombrada, e deu causa de ganho para a mulher e o filho. O primeiro caso, nunca tinha acontecido isso nos Estados Unidos, de um juiz aceitar que o lugar era assombrado. Ele fala, tá vendo, se eu convenci um juiz que existe, os céticos tinham que dar o braço a torcer e acreditar que existe, mas não vai acontecer isso tão cedo, né? Falando nos milhares de materiais que eles têm, na matéria que eu fiz, que o link tá aqui, tem o vídeo de uma investigação deles, de uns 5 minutinhos, onde o Ed, a Lorraine e o Rob estão numa casa lá em Connecticut e tem um fantasma atormentando lá a menina. Ela tá numa mesa e a cadeira começa a mexer a mesa, ela tenta fazer a tarefa e não consegue. Aí ela começa a chorar de nervoso, vai dormir, aí o fantasma fica puxando o pé dela, tá? Olha aqui, se tiver coragem para a noite, você não vê a noite, você não vai dormir. Mas o link tá aqui, entra na matéria que eu fiz, ó, saiba mais sobre os Warrens aqui, e lá embaixo tá o vídeo. Eu não posso por aqui, senão o YouTube não me dá din-din, ele bloqueia o vídeo. Alguns casos famosos investigados pelos Warrens. Eles dizem que já investigaram mais de 10 mil casos e escreveram um livro sobre os casos mais importantes. Mas o caso que deu a maior projeção para eles, sem dúvida nenhuma, foi o de Amityville, que aconteceu numa casa lá no estado, na cidade de Amityville, em Nova York, que uma família, os DeFoe, tinha o pai, a mãe e 5 filhos. O filho mais velho, o Ronald, ele mexia com droga. E aí ele precisava praticar pequenos furtos para manter o vício, e o pai brigava com ele. Aí um dia esse Ronald pegou a carabina, matou os 4 irmãos e os seus pais. Aí passou um ano, a casa foi vendida para uma família chamada Lutz. Só que é o seguinte, os Lutz ficaram só 28 dias no local. Eles fugiram falando que estava acontecendo as coisas mais malucas lá naquela casa. Tava assombrada. Um repórter local sabia dos Warrens, que eles davam palestras disso, tinha conhecimento, e chamou-os para casa. E a Lorraine e o Ed falam que é um dos casos mais sinistros que eles já investigaram, que aconteceu mesmo, porque muita gente põe em dúvida, fala que foi tudo lance dos Lutz para lucrar, porque os Lutz ficaram riquíssimos depois vendendo os livros e fazendo palestras sobre a vida deles, dos Warrens. Inclusive em 2012 saiu um filme documentário com um dos filhos dele contando como que foi esse período de 28 dias no local. Os Warrens batem o pé que é assombrado, que tava realmente assombrado lá. Outro caso famoso é da boneca Annabelle. Vou contar bem rapidamente aqui. A minha esposa já fez um vídeo, mais de 10 minutos, contando o caso em detalhes. A boneca, ela pertencia a uma família e ela era meio viva. Um dia ela até chegou a esfaquear assim o cara, fazer vários rasgos no peito dele, se mexia. Aí chamaram os Warrens e buscaram a boneca. Até que eles estavam levando lá pro museu, o carro perdeu o controle. Foi difícil chegar a boneca no museu. O museu deles, de oculto.
E aí eles selaram a boneca na caixa que você tá vendo aí atrás. Como eu já disse, um cara caçou e acabou morrendo, então a Lorraine fala que essa boneca aí é um dos objetos mais mal assombrados, amaldiçoados do museu dela. Outro caso foi o caso dos Smurr, a família Smurr, que tem até um filme, A Casa das Almas Perdidas, aqui lançado no Brasil. Os Smurr moravam na cidade de Pittston, na Pensilvânia, e falaram que a casa que eles moravam era assombrada. Eles viveram lá de 1974 a 89. Aí, não tendo mais o que fazer, eles abriram para a imprensa. Falou, a gente não sabe mais o que fazer, quem consegue vir aqui ajudar? Tem algum investigador? Nossa, virou uma sensação esse caso lá. Um monte de gente começou a ir na porta, encheram o saco deles, tiraram o sarro. Mas os Warrens foram lá e ajudaram na limpeza da casa. Tem um livro que eles escreveram sobre o assunto também. Lógico que eu vou falar aqui do filme Invocação do Mal, que foi baseado na história de Harrisville, também investigado pelos Warrens. A família se mudou lá para a fazenda e o bicho começou a pegar. Uma entidade de uma bruxa que morou no local, que eles falavam que era satanista, estava querendo fazer a mulher do Perron ir embora, Caroline. Só que não ia. Aí ela começou a atormentar a família e a possuir a Caroline, porque ela estava de olho no marido dela. O marido dela foi numa palestra dos Warren e relatou o caso. Os Warrens foram lá, documentaram, viram que realmente era forte o que estava lá, mas, diferentemente do filme, foram enxotados pelos Perron, não conseguiram dar um jeito não. Os Perron falaram que ficou pior o negócio. Até que eles conseguiram vender a casa nos anos 80, já tinham dinheiro, e foram para outro lugar. Tem um vídeo que eu fiz completinho contando esse caso de Harrisville, bem detalhado para vocês. O link também está aqui na descrição. Muitas de suas obras, dos livros dos Warrens, viraram filmes, como Amityville, que ela ajudou, inclusive, a Lorraine na produção. O filme do caso dos Smurr, né, A Casa das Almas Perdidas, aqui no Brasil. Ou de Amityville de 2012, o documentário. Invocação do Mal, ano passado, 2013. Esse da Annabelle. Então, vários casos deles estão sendo hoje divulgados em formato de filme e fazem o maior sucesso, estão deixando ricos as produtoras. Como eu já disse, o Ed faleceu em 2006, aos 80 anos. E ele deixou bem explícito para a Lorraine continuar o trabalho dele. Manter o museu, manter a Nesp. Ele moldou o Tony Spera, o genro dele. Tanto é que você pega as entrevistas no YouTube, desde 20, 30 anos atrás o Tony Spera tá lá já, entrevistando eles, várias fotos, algumas fotos deles aí com o Spera. E aí, com a ajuda do seu genro, a Lorraine manteve tudo que o Ed conquistou em honra a ele. Só que o Ed, eles foram já famosos, mas ele perdeu essa chance de saber o que eles viraram, né? Porque com Invocação do Mal, os Warrens explodiram. Eles já eram famosos, mas agora viraram super, ultra, mega stars. É importante falar também que o Ed, ele amava os animais. Ele sempre gostou muito de animais e ele resgatou vários ao longo de sua vida. Ele resgatava, cuidava e ia destinando a novos donos. Uma curiosidade também é que lançou o filme Livrai-nos do Mal. Conta um pouco a vida do Ralph Search, que é demologista também. Adivinha com quem que ele aprendeu? Com os Warrens. Ele já trabalhou com os Warrens. A Lorraine auxilia ele quando ele precisa de ajuda. Ele fundou uma filial da Nesp, lá onde ele mora, em Nova York. Então a maioria desses investigadores paranormais assim que você vê hoje, os demonologistas, todos são influenciados pela dupla Ed e Lorraine Warren. Porque eles são os caras, os fodões mesmo. O povo fala que eu e a Ana, gente, é o casal Warren aqui. Mas não é, porque eu sou cagão. A Ana também. Você acha que nós vamos entrar no lugar assombrado? Vai demorar muito. Para você enfrentar o mal, você tem que conhecer o mal. Você tem que estar purificado. Você tem que ter certeza, ter uma fé inabalável. E vários desses quesitos eu não estou pronto ainda. Então não vou ser Ed Warren. A Ana até pode um dia ser uma Lorraine Warren. Vai que ela desenvolve uma clarividência, vira uma médium de transe aí que eu não sei, né? Mas eu vou ficar meio com o pé atrás. Então é isso aí, assombrados. Espero que tenham gostado de conhecer a história aí dos Warrens, de como eles começaram, se casaram, começaram suas investigações, como que fundaram a Nesp, o Museu do Ocultismo, se tornaram famosas com Amityville, Harrisville, a morte do Ed, o Tony Spera aí ajudando.
e tudo mais que eu falei pra vocês, os casos mais famosos deles. Eu espero que tenham entendido, que eu não tenho confundido vocês. Lembre-se que tem livros aqui na minha loja que podem ajudar você se você quiser ser um médico. Lembra que eu falei que ele estudou muito para se tornar demonologista. Então não adianta, meu amigo, se você quer ser caça-fantasma, tem que estudar. O que você for fazer na sua vida, eu sei que vários adolescentes me assistem, tem que estudar muito. Esses vídeos que eu faço, eu estudo um monte antes de gravar. Eu fico uma tarde inteira traduzindo artigo lá do inglês ou outras línguas, porque na nossa não tem. Eu não vou trazer uma cópia do que já tem aqui pra vocês, eu vou fazer uma pesquisa mais aprofundada. Então tem que estudar, tudo tem que estudar, só se você for ganhar dinheiro ilicitamente, né? Aí é com você, aí com certeza você vai acabar numa cadeia. Mas o meu recado aí pra vocês que assistem é estudar, tudo tem que estudar, muito, muito e muito. Obrigado, curtiu? Deixa eu curtir aqui, o curtir é uma forma muito potente de divulgar o nosso vídeo. Eu vejo vários canais aí que colocam, nosso objetivo é sei lá quantos mil curtir. O meu objetivo é você entender o que eu falei, é você gostar. E se você sentir que aconteceu isso, divulga pros seus amigos, clique em curtir. Eu não vou ficar falando, tantos curtir eu quero. Não, quero que você entenda. Quero que você goste do que eu falei. E se acontecer isso, clique no joinha. Se acontecer isso também, inscreve-se no canal, que tem vídeos direto. E deixa aqui na descrição o que você achou desse vídeo dos Warrens, o tão aguardado vídeo. Falei demais de novo, vou demorar umas 4 horas aqui para editar esse vídeo agora, mas eu tenho que fazer isso. Até mais, Assombra! Você já sabe muito bem que os senhores do mundo, eles estão no controle do planeta já há muito tempo. Os que estão aí hoje, as famílias Illuminati, as 13 famílias que comandam o mundo, que detém 70% de toda a renda do planeta e que deixa apenas 30% da renda para ser disputada entre 7 bilhões aproximadamente de pessoas. Eles já estavam lá na Babilônia com Nimrod, eles já estavam no Velho Egito, já estavam na Grécia, já estavam em Roma e estão hoje centralizados na Inglaterra e Estados Unidos, mas não só nesses países. Tanto que nós temos um brasileiro ilustre no meio deles, né? Pelo menos dos Bilderberg, do Clube de Roma, né, que se reúne sempre com os senhores do mundo, é o Fernando Henrique Illuminati Cardoso. O livro novo que foi lançado demonstra claramente esse envolvimento terrível do FHC com os senhores do mundo. E para você ter uma ideia, meu amado, já há muito tempo que o nosso país sofre essas influências. Porque, algumas das vezes, o Congresso Nacional é considerado o reduto de Satanás. Por quê? Porque já fizeram assim, já com esse propósito, e já há muito tempo. Brasília, você sabe que é a capital brasileira, foi uma cidade totalmente projetada, elaborada, minuciosamente, todos os detalhes. E muitas das vezes nós não percebemos e não olhamos e não visualizamos que há sempre por trás do visível, há o invisível. Nós, dificilmente, né? Quando a gente vai ficando mais atento com esses vídeos aqui do Verdade Oculta, dos canais do YouTube, dos DVDs, é que nós vamos então nos despertando para essas coisas. E vamos percebendo já que sempre tem outro lado da moeda, né? Então nós ficamos mais atentos, nós ficamos com as vistas melhor, com uma melhor visão. É como se fosse um vidro com a janela embaçada. Então a visão que você tem do outro lado é uma visão diferente. Quando você limpa o vidro, fica limpinho, você vê bem mais claro as coisas. E dessa forma nós temos visto também, né, que muitas coisas que aparentemente são feitas ao acaso ou qualquer ideologia comum, na verdade são voltadas para o ocultismo. Brasília não é diferente. Brasília segue também esse mesmo critério. Tanto que eu vou trazer agora uma reportagem que ela faz parte de um livro muito conhecido, A Brasília Secreta, porque a mídia não divulga esse tipo de conhecimento. Claro que não, eles escondem. Você, por exemplo, nunca viu a Globo, né, que sempre gosta de mostrar, blá blá, já fez até uma minissérie sobre Brasília, eles nunca falaram em que Brasília foi inspirado. Nunca falaram. E outro lado também da moeda que eu acho interessante é a questão da religiosidade. Muitas pessoas, inclusive na internet, cobram, poxa, se vocês fizessem esse trabalho, mas não falassem nada de espiritual ou de religião, seria melhor. Eu não falo em religião porque eu sou uma pessoa que, para mim, eu não tenho religião e não aconselho ninguém a ter. Eu não combato religiões nenhuma, que eu não sou nenhum militante, né, de extrema religiosa, esquerda, nada disso. Nada disso. Não combato ninguém, mas eu, para mim, não tenho religião, não gosto de religião. Então,
também, eu não sou adepto de nenhuma religião. Mas eles são. Vocês estão entendendo? É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas falam, vocês têm que separar a religião desses vídeos. Mas não é eu não somos nós não, meu amado. Eles que fazem o mundo não separam as religiões. Dado o número de locais no Brasil que tem o nome de padroeiros e padroeiras, né? Enfim. E Brasília também não é diferente. Brasília é pura religião. Pura religião pagã. É puro paganismo. Brasília é totalmente entregue ao inimigo. É de Bafomete para pior, é de cabeça de bode para lá. É entregue a tudo enquanto é divindade pagã, politeísta e blá 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 e tudo que é troço. Mas a televisão nunca falou isso, ninguém nunca vai saber. E até mesmo o canal nosso aqui, né, as pessoas não têm tanta credibilidade, porque a falar, esse cara falando, isso é um pastor maluco falando. Nem pastor eu sou. Eu não tenho pastor, eu nem prego pastor por aí. Eu falo, é até para o pessoal não ter pastor, correr de pastor. Mas o pessoal é equivocado, acha que eu sou pastor também. É um negócio complicado. Então, meu amado, Brasília é a minha capital, do meu país. Eu amo meu governo, eu amo minha nação, eu amo o meu Brasil. Tenho orgulho de ser brasileiro, vocês estão entendendo? Mas eu não vou, por causa disso, ocultar essas coisas do inimigo, do adversário da minha alma, de você. Isso eu não faço. Vocês estão entendendo? Então eu não vou deixar oculto. Estou aqui para isso, para trazer à luz da verdade o que até agora esteve em oculto. E com Brasília não é diferente. Não sou aqui o dono da verdade, não sou o único. Você tem no próprio internet, no YouTube, tem uma versão diferente dessa que eu vou apresentar para você. Mas você tem, até para você equiparar, é importante isso, né? É diferente da versão que eu vou colocar. Mas você tem sobre isso também na internet. Mas vamos ver o que tem Brasília de comum com o paganismo, com idolatria, com o satanismo, com o diabo, com Satanás. Eu não falo já Lúcifer, porque não vou entrar nesse mérito agora. Mas com Satanás, com o diabo, com o capeta, com o capiroto, com o orloque, com o que você quiser chamar. O que tem Brasília a ver com isso? Para mim, tudo. Vamos assistir. A arquitetura pagã egípcia e suas pirâmides remontam à antiguidade. A pirâmide, como já sabemos, é o principal símbolo Illuminati. Ela possui todo um conjunto de significados importantes para os ocultistas, e neste caso, a elite global. Hoje, passados milhares de anos, a capital brasileira, Brasília, busca repetir o paganismo egípcio através do seu principal símbolo, a pirâmide. As pirâmides Illuminati estão espalhadas em Brasília por toda parte. A catedral, o centro de convenções, as colunas do Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, Legislativo, Judiciário, situam-se nos ângulos do Triângulo Equilátero, formado na Praça dos Três Poderes. No eixo monumental existe uma pirâmide formada pelo Centro de Convenções, o Tribunal de Justiça e o Palácio. Outra representação é a Torre de TV. Os templos egípcios costumavam ser subterrâneos. Nas entradas ficavam as imagens de esculturas de seus deuses. A Catedral de Brasília não é diferente. Semelhantemente à entrada dos templos egípcios, neste também há um túnel que leva ao centro do templo iluminado. Não por acaso, o templo da Legião da Boa Vontade em Brasília também possui sua entrada egípcia, onde simbolicamente se caminha das trevas para o Illuminati.
a televisão convencional jamais te informou. Mas Brasília foi totalmente construída com base no tarô egípcio e na cabala. A rodoviária simboliza o H deitado, o homem mortal. Claro, é aqui que se encontra o cidadão comum de Brasília. O H deitado está no subterrâneo, no térreo e no superior, atingindo as 3 esferas: corpo, alma e espírito. As torres do Congresso formam o H em pé, simbolizando os dominadores do gado, os Illuminati. As torres também formam 11, as 2 colunas, um passo além de Deus. Satanás, representado pelas torres no centro, governa como cabeça de bode, assim no céu como na terra. A concha por si só já é um símbolo satânico, e neste caso, se sobreposta, forma um dos mais queridos símbolos satânicos, o hexagrama. E por que ele é tão querido? Porque muitos estão hoje iludidos, carregando-o como se ele fosse o símbolo do rei Davi. A ermida egípcia era cercada por um lago considerado sagrado. Essa pirâmide em Brasília é a Ermida Dom Bosco, que por sua vez está situada junto ao Lago Paranoá, exatamente no paralelo 15-18 graus, como predissera Dom Bosco. O Antigo Egito é imortalizado pelo famoso rio Nilo. Nele foi construído o primeiro lago artificial do mundo, o Lago de Boés. Em Brasília foi feito o Lago do Paranoá. Sua razão de existir é a mesma do Antigo Egito: refrescar a cidade. E quando falamos em Egito, logo vem à nossa mente a Grande Pirâmide. Em Brasília, um dos maiores espetáculos é o teatro, que possui 78 formas piramidais egípcias. Brasília tem 2 estradas principais que se cruzam: o eixo rodoviário posição norte-sul e o eixo monumental, na posição leste-oeste. O que se assemelha a um grande pássaro, na verdade, é a forma do sol alado, um símbolo satânico, usado por muitos líderes do passado, inclusive usado por Xuxa. Essa é a imagem de Brasília. Essa não é a imagem de Brasília, mas de Akhetaton, no Antigo Egito. Suas asas compridas serviriam para que o deus Sol, Ra, pudesse abrigar seus escolhidos sob elas. A cidade de Akhetaton foi construída no ano de 1350 a.C., exatamente no centro geográfico do Egito Antigo. Foi construído por ordem de Akhenaton. A sua função era a de sediar o centro político e religioso daquele país. Brasília foi construída mais de 3 milênios depois, também exatamente no centro geográfico do Brasil, por ordem de JK, para ser sede administrativa e política do nosso país. A história se repete. As semelhanças entre Akhetaton estão em todos os locais da nossa capital. Fica claro então que a maior diferença entre as duas é a divisão do tempo. Essa é a sede da Companhia Energética de Brasília. E essa é a pirâmide escalonada do Egito, criada sob a crença de que seria ela responsável pela energia cósmica. A pirâmide escalonada de Brasília é responsável pelo fornecimento de energia, não cósmica, mas elétrica para toda a cidade.
No livro Brasília Secreta, seus autores afirmam que a história se repetiu. Akhenaton construiu Akhetaton em 4 anos. Brasil construiu Brasília também em 4 anos. Akhenaton e Juscelino Kubitschek, coincidentemente, não tiveram filhos homens e também, por coincidência, não foram compreendidos pelos céticos de suas épocas. Conseguiram incrivelmente, de forma similar, fundar a mais audaciosa cidade de seus países. Akhenaton viveu 16 anos após a fundação da sua cidade. JK também viveu 16 anos após a fundação de Brasília. E os dois também morreram de mortes violentas. Esse prédio moderno que você está vendo aqui, ele ainda não está construído. É apenas uma maquete eletrônica. Mas este é o Templo de Salomão, aqui no Brasil. A instituição chamada Igreja Universal do Reino de Deus, que você bem conhece, é quem está construindo esse prédio maravilhoso. Salomão teria inveja desse prédio que custa 300 milhões de reais. A altura desse prédio é 2 vezes a altura do Cristo Redentor no Rio. Esse prédio maravilhoso da Igreja Universal, ele tem capacidade para 10 mil pessoas. E ele vai ser construído no bairro do Brás, em São Paulo. Segundo informações da própria Igreja Universal, as obras começam em agosto desse ano. Do lado de dentro do templo, com essa capacidade enorme para 10 mil pessoas, a Arca do Concerto no altar, que terá pedras vindas diretamente de Israel para a construção do altar. É um prédio muito suntuoso. Volto a dizer, o próprio rei Salomão, em toda a sua glória, nunca teve um prédio tão bonito como esse Templo de Salomão, que a Igreja Universal do Reino de Deus, ora, começará a construir aqui no Brasil. Agora, observando os textos da Bíblia, nós observamos no Velho Testamento, na Bíblia, que Davi gostaria de ter construído um prédio como esse, um prédio magnífico como esse para Deus, ou que fosse até um mais simples do que esse. Mas Davi, que, segundo a própria Bíblia, era ele segundo o coração de Deus, a ele foi negado esse privilégio de fazer um prédio como esse, uma casa de Deus como essa. E Deus, na Bíblia, negou a Davi o direito, que seria também um prazer, de fazer a casa para Deus. Aí eu pergunto a você, os judeus, que são eles descendentes diretos de Davi, os judeus que são o povo escolhido, a nação eleita do Senhor, os filhos que saíram da coxa ou dos lombos de Abraão, até hoje, depois que o templo deles foi derrubado, eles nunca mais construíram outro templo. Construir templos para eles é uma coisa muito séria. Tanto que Deus não quis que Davi construísse, e Davi não construiu.
E aí eu te pergunto, teria esse templo a autorização de Deus para ser construído? Teria esse templo a autorização do Criador para ser construído? Ou, aos olhos do Criador, irá soar esse templo como uma grande blasfêmia? Porque está escrito, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Está escrito, a glória da segunda casa é muito maior do que a da primeira. E a segunda casa, então, seria essa? Se a segunda casa é essa, para que serviu a morte de Jesus? Se estamos retornando ao Velho Testamento. Essas perguntas você analise e obtenha as respostas. O sucesso chegou como num passe de mágica. O que era para ser mais uma cantora dentre tantas no mercado da música, se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira atualmente, tendo repercussão mundial inclusive. Anitta, que na verdade se chama Larissa de Macedo Machado, é uma jovem carioca de 22 anos, de origem humilde. Como há poucos anos, talvez não se ouvia falar nesta cantora, e tampouco se conhecia qualquer música dela. Porém, de repente, uma música chamada Show das Poderosas se torna o maior hit da atualidade no Brasil. Pensemos, qual seria o segredo para se obter tanto sucesso em tão pouco tempo? O que explica o fato de uma moça tão jovem ser idolatrada por fãs de todas as idades, de ambos os sexos e de todas as classes sociais? Este demônio sempre foi adorado em rituais de bruxaria medieval na Espanha e por isso ganhou o nome de Anitta, diminutivo de Ana. A Aba ou Anitta é um demônio fêmea, de beleza irresistível, com capacidade de poder se apresentar como mulher e seduzir quem bem desejasse. Este demônio é o braço direito de Lúcifer para selar pactos com seres humanos. Esta entidade é uma das maiores compradoras de almas do inferno. Existem muitos registros históricos de pactos selados com este demônio que transformaram mulheres anônimas em divas. O primeiro registro histórico sobre pactos realizados com a Aba foi em 1412 a.C. com a egípcia Tia, que se tornou rainha do Egito. Existem evidências que a famosa Cleópatra também havia feito pacto com esta entidade. Todas as mulheres que fazem pacto de sangue com a Aba recebem o seu dom de sedução e conquista, riquezas, fama, prestígios e homens aos seus pés. Vamos analisar alguns fatos. Larissa de Macedo Machado foi cristã por toda a sua infância e adolescência. Seu sucesso veio após a mesma abandonar o cristianismo. A cantora exibe um estereótipo do tipo novinha, sedutora, sensual e de gênero forte. Seu estilo influencia a independência das mulheres, desde as adolescentes, jovens e adultas. Durante os shows a mesma utiliza roupas que deixam à mostra seu corpo além de, conforme a afirmação dela mesma. Se lembram da minissérie Presença de Anitta, exibida por uma grande emissora de TV no início dos anos 2000. Ela se inspirou na personagem Anitta, que era uma personagem que provocava um homem bem mais velho, vizinho da personagem, que na tentativa de seduzi-lo, andava nua pela casa para que este vizinho a visse e acariciava suas partes íntimas. Fazia sexo escandalosamente com seu namorado, permitindo que o vizinho a visse durante o ato sexual e a desejasse cada dia mais, até que o mesmo não suportasse a tentação e a consumisse, o que aconteceu nos últimos capítulos. Essa minissérie da Globo foi uma mensagem subliminar enviada pelo demônio Aba ou Anitta, demonstrando seus malignos dotes. Agora a Aba se revela ao Brasil na forma de uma cantora bonita, atraente e extremamente vulgar, cativando homens, mulheres e crianças. E um dos termos do pacto selado é a lealdade a Lúcifer e à entidade dos Illuminates, organização que controla o mundo.
A cantora divulgou uma fotografia onde ela se mostra em meio a velas e oferendas, deixando-se entender que fez algum tipo de pacto espiritual. Analisando estes fatos, podemos ver várias coincidências que presumem que a mesma, em troca do sucesso, provavelmente se entregou a um pacto maligno, em troca de sucesso e fama. Anitta é um outdoor de mensagens subliminares sobre a nova ordem mundial e de adoração a Satã. Em 2014, Anitta lançou seu mais novo CD. A capa traz uma mensagem oculta. Na foto da capa, a cantora aparece de braços abertos, com um crucifixo no pescoço. Alguns especialistas em simbologias dizem que a foto da cantora tenta representar Cristo crucificado. Sobre a foto, observe o nome Anitta, e da última letra A, nota-se claramente uma espécie de cauda com uma seta na ponta, muito usado em imagens de demônio. Vejamos as mensagens subliminares em seu novo DVD. Reparem que Anitta possui duas asas e uma cauda que sai do último A. Fica claro a referência a Lúcifer, o anjo caído. A segunda coisa são os olhos. Já conhecemos o simbolismo do olho. O olho de Horus. Parece que estamos vivendo a era do olho. Não sei por que tanto olho. Mas claro que o objetivo é fazer a gente engolir esses simbolismos e assim fazer com que se torne normal quando vermos. A terceira coisa é o hexagrama que se forma com os triângulos azul e rosa. E para não ficar dúvida, olha o olho de Horus na ponta de pirâmide. Passado esta primeira parte, começa o DVD. Entre as músicas o telão vai mudando o padrão de imagens, mas sempre com referência ao olho de Horus e ao inferno. Olhem essa imagem. Neste foco dado pelo DVD, vemos um cenário representando o inferno, com as chamas atrás das bailarinas, o olho de Horus ou Lúcifer no telão. E reparem que as asas acima do telão dão a impressão de que são chifres. Na última imagem dá para perceber a intenção. O palco onde Anitta está de vestido amarelo é a pirâmide, e o olho no telão o olho de Horus. O DVD continua ou podemos ver outro simbolismo muito usados pela elite global. A caveira, que também é símbolo principal da sociedade secreta e ocultistas Cui Bonis 322. E repare que na caveira você pode ver uma pirâmide em relevo, parecendo estilhaçado. Seguindo com o DVD, o fundo muda novamente. Ainda é com tom sombrio. Primeiro, fundo apagado com imagem de uma porta com uma cruz acima da porta. Com certeza essa cruz simboliza a morte. Um dos dançarinos faz uma dança macabra que mais parece o filme Exorcista. As chamas do inferno começam a aparecer, a porta se abre e começamos a ver o simbolismo do olho novamente. Tá na cara de quem é esse olho, não? Lúcifer. O simbolismo do olho continua e faz referência ao Egito, ligando o olho a Horus e ao paganismo do Egito. As pirâmides aqui tomam asas e o olho sempre acompanha. As próximas imagens mostram como se fosse um borrão de tinta, mas o macabro é que tem rostos e partes de rostos se movendo nessas imagens. Se você reparar no centro da imagem, o palco está no meio, com luzes em cada degrau, e no fundo bem acima e no meio está um olho. Mais uma vez referência ao olho de Horus e a pirâmide Illuminati. Nessa parte do DVD, aparece a face de Anitta, logo acima do palco em forma da pirâmide incompleta, e abaixo das asas com o rabinho. Parecem chifres. Seria essa a intenção? Essa é a imagem mais próxima. Em outro trecho do DVD, as imagens sendo exibidas misturam bruxas, chifres e olhos. As imagens agora mostram algo parecido com o início do DVD, os triângulos formando o hexagrama. Nessa, para não deixar dúvida, novamente o hexagrama sendo formado. Continuando os simbolismos, é mostrado primeiro um triângulo para baixo, e depois para cima, formando o hexagrama e a referência do assim na terra como no céu. Esses foram os simbolismos encontrados no DVD Anitta, Meu Lugar.
As pessoas são tão inocentes, não conhecem os símbolos e acham tudo maravilhoso. Não fazem ideia do mal em que estão sendo expostas. Tudo tem um objetivo. Nada é por acaso. Tudo é friamente pensado, calculado e posicionado para expor os simbolismos satânicos. Se você não acredita, pouco importa, eles acreditam. E continuam seguindo o plano. Plano para dominar tudo o que você vê e devagar deixar você acostumado com o simbolismo e as ideias da nova ordem mundial e o reino futuro do anticristo. Dificilmente você vê algo bom nessas letras. O objetivo principal é acabar com a sua noção de decência. Quanto mais depravado, melhor. Quanto mais longe do seu Criador, melhor. Quanto mais destruir a imagem da criação de Deus, homens e mulheres, melhor. Em entrevista à Rádio Beat 98 FM, Anitta diz o seguinte sobre o seu DVD. Foram 6 meses pensando no DVD. Como sou 8 ou 80, consigo ser meia e abusada, falar sério e brincar, tinha que passar isso. Por isso, a ideia de ir do céu ao inferno. Eu respiro esse DVD. Acordo cantando, sonho com ele, faço a coreografia o tempo todo. Vou falar que no inferno tem umas partes mais legais, quando eu estava com os caras dançando. Disse Anitta na coletiva de imprensa de apresentação do projeto. Repare que Anitta diz que é 8 ou 80, meiga e abusada, falar sério e brincar. Por isso a ideia de ir do céu ao inferno. Ainda diz que no inferno tem umas partes mais legais. Vamos analisar. Cantava na igreja, acabou se desviando e entrando no mundo da música secular. Agora faz danças e letras sensuais. Será que é por isso que no DVD está retratado do céu ao inferno? Será por isso os simbolismos utilizados? Anitta mergulhou de vez na escuridão.